Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim responder com vocês a book tag Divertidamente. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha assistido o filme Divertidamente, ou pelo menos escutado falar dele. E agora tá no cinema a continuação dele, que inclusive eu ainda quero tirar um tempinho pra assistir. Mas basicamente o filme consiste em a gente acompanhar as emoções dentro da cabeça da Riley. Em cada emoção tem uma espécie de personificação, que é o que controla a mente da Riley. E o Divertidamente, pelo menos o primeiro filme, né, que foi o que eu assisti, é uma das minhas animações atuais favoritas. Tanto pela questão da estética, da ideia e de como que essa história se desenvolve. Então caso você ainda não tenha assistido nem o primeiro, vai lá no Disney Plus, assiste, porque vale muito a pena. E aqui a gente tem essa book tag onde a gente vai estar associando as emoções com livros. Pelo que eu vi, várias pessoas já responderam essa tag. Às vezes tem uma variaçãozinha ou outra nas perguntas, mas a essência é praticamente a mesma, porque tá sempre ligado às emoções. Mas de qualquer forma, eu vou estar deixando aqui embaixo no box de descrição o vídeo onde eu vi exatamente essas perguntas, tá? E claro, gente, se vocês quiserem responder a book tag nos comentários, fiquem à vontade, tá? Vocês sabem que eu leio os comentários de todo mundo, vou respondendo todo mundo. Os comentários são justamente pra isso, pra gente poder conversar, tá? Mas sem enrolação, vamos direto pra tag. O primeiro tópico é Alegria, um livro que te deixou feliz. E aí, no caso, eu escolhi uma HQ que é Nimona. Aqui a gente tem essa metamorfa que ela decide ser uma espécie de estagiária de um vilão. Essa HQ traz alguns conceitos como ninguém é 100% bom ou mal. Eu simplesmente adorei a personagem da Nimona, ela é realmente muito engraçada, assim como o vilão aqui da história. E o universo, gente, ele é incrível, tá? Porque mesmo que seja uma HQ, uma história que se passa ali rapidinho, aqui a gente tem uma espécie de mistura entre fantasia e ficção científica. Então, ao mesmo tempo que você vê pessoas assim de armadura, dragão, essa coisa toda, você também vê arma raio laser. E os personagens conversando por Skype. É uma HQ que eu realmente amei. Inclusive, tem uma animação dela que eu ainda tô pra assistir, né? Inclusive, se você tiver assistido, me conta aqui embaixo se é boa ou não. Porque eu realmente amei essa HQ e ela é uma das minhas favoritas. Número 2, Nojinho. O livro que mais te deu nojo lendo. E aqui, gente, eu não sou muito de sentir nojo e tudo mais. Tem uma cena ou outra que às vezes tu olha assim, dá uma certa repulsazinha, mas nunca é algo assim que, tipo, eu não tava conseguindo ler porque eu estava com nojo. Nunca chegou nesse ponto, tá? Mas eu acho que o livro que mais tem cenas desse tipo, que realmente, até quando eu vou recomendar, eu viro e falo assim, a pessoa tem que ter um estômago ali pra aguentar, no caso, Suicidas, do Rafael Montes. Tem uma resenha desse livro no blog, eu acho que eu nunca cheguei a fazer vídeo dele especificamente, porque se eu não me engano, na época que eu li, eu ainda não tinha um canal. E aqui no caso a gente vai acompanhar alguns jovens que decidem fazer um jogo de roleta russa. E no meio disso a gente vai estar descobrindo os segredos dele, todos os atritos, conflitos. E assim, gente, a partir do momento que eles se trancam nesse local, pensa numa coisa ruim acontecendo. Aconteceu pior. É basicamente isso. E tem umas cenas ali realmente repulsivas, tá? Por isso que eu não gosto de recomendar esse livro pra todo mundo. Foi um livro, assim, que eu gostei, eu fiquei super entretida, eu devorei o livro, mas eu entendo que não é uma leitura pra todo mundo. Número 3, Medo. O livro que mais te assustou. Eu não sou muito de ter medo, assim, dos livros especificamente. Eu acho que o máximo que acontece às vezes é ficar um pouquinho tensa ali. Tanto que já me pediram pra fazer uma lista de livros que me deram medo. E assim, esse vídeo nunca aconteceu porque não tem exatamente uma lista. Sem contar que medo é muito relativo, né? Mas no caso, eu coloquei aqui O Exorcista porque eu tinha muito medo do filme quando eu era criança. Então, quando eu fui pegar esse livro pra ler, eu já fui com aquele medinho, sabe? No final das contas, eu não fiquei tão assustada quanto eu achei que eu ia ficar. Eu achei que eu não fosse conseguir terminar de ler ou coisas assim. Mas não, eu fiquei super presa. O livro tem uma escrita extremamente cinematográfica. Então, realmente, ele é muito visual. Você imagina todas as cenas perfeitamente. E pra quem já viu o filme, sabe que, basicamente, a gente tem uma menina que foi possuída e estão tentando exorcizar ela. Só que o filme se prende muito somente a esse exorcismo. E aqui não, a gente vê a família, a gente vê como que a mãe vai ficando. Tem uma investigação policial envolvida. O próprio período em que a mãe tá investigando isso, porque ela não vai de cara procurar um padre, sabe? Tipo, tem toda uma investigação pra saber se a menina, na verdade, não está passando por algum problema psiquiátrico. E tudo isso é muito interessante. Você fica muito preso ali, você fica muito preso aos personagens e aos acontecimentos. Realmente, quando você pega o livro, tem momentos que você fica em dúvida. Você realmente começa a achar que pode ser algum problema psiquiátrico. É um livro que ele é extremamente interessante, sabe? Só que eu acho que ele encaixa aqui nessa pergunta porque, apesar de não serem tantas cenas assim, as cenas que tem são realmente impactantes e é aquela coisa de que talvez não seja tão legal ler de noite.
Talvez vai te dar um pouquinho de pesadelo nessas cenas específicas. Mas esse foi um livro que acabou se tornando favorito. E eu particularmente acho essencial pra quem gosta de histórias de terror. Tristeza, o livro que mais fez chorar. E esse aqui, gente, ele é um livro de contos, né? Tem realmente contos emocionantes e outros, assim, que não me empolgaram tanto. Mas um desses contos específicos, eu me acabei de chorar, que parecia que tinha morrido alguém da minha família, entendeu? Foi nessa proporção. Que no caso é o livro Só os Animais Salvam. Aqui a gente vai ter diferentes guerras em cada conto, com diferentes animais, e a gente vai acompanhar a vida até a morte deles. Então, assim, a premissa já é essa. Você já sabe que todos os animais vão morrer. Só que quando você tá lendo, você começa a ficar triste, porque você percebe que os animais não têm culpa, não tem nada a ver com o problema das guerras que os humanos estão fazendo, e todos eles estão tendo um final assim. Você fica com a vontade de tacar uma bomba em todos os humanos pros animaizinhos serem felizes. E especificamente o conto do elefante, né, que é Alma de Elefante, eu chorei no final daquilo ali de uma forma que eu não sabia nem explicar. Porque além de ter essa premissa, esse conceito, a gente vê os elefantes mais velhos tentando proteger os mais novinhos, né, os filhotinhos. E tem toda uma cultura entre eles, como que eles admiram as constelações. E eles contando como o que seria, tipo, as lendas, né, que os elefantes acreditavam. É realmente muito bonito. E no final, você entende a lógica de tudo. Ah, você ainda tá chorando desesperadamente. Número 5, raiva. Um livro que te deixou irritado. E no caso, gente, já passei raiva com muito livro na minha vida. Mas quando eu li essa pergunta, o primeiro que me veio na cabeça foi o livro Vox. Aqui a gente tem uma história de que o universo, né, o nosso mundo mesmo, acabou colocando uma lei de que as mulheres teriam uma quantidade de palavras limitadas por dia e que elas iam andar com um bracelete que dava choque nelas quando elas chegassem nesse nível máximo de palavras. E, teoricamente, esse livro quer o quê? Né? Meio que criticar a sociedade, falar mal do machismo, que não sei o quê. Ele quer ter essa pegada mais feminista. Só que, assim, ele é horrível, tá ligado? Ele é muito ruim, entendeu? Eu acho que ele é um dos piores livros que eu já li. E ele é literalmente um desserviço. Porque a protagonista, né, que deveria ser os olhos de quem a gente vê o universo, ela é completamente passiva, ela não tá nem aí pra nada, ela não ajuda em nada. E eu entendo que tudo bem, existem essas leis e tal, aquela coisa toda, mas o casamento dela é uma merda. Ela não conseguiu organizar nada dentro da própria casa. O marido dela também é completamente passivo e burro. O filho dela é um completo estúpido. E o filho dela, se ela quisesse, ela poderia ter dado um jeito nele antes. Independente desse governo autoritário, essas coisas todas. Então, assim, ela não faz absolutamente nada. Ela fala que se importa com as outras filhas dela, mas ela não se manifesta. A única coisa que essa porcaria dessa mulher faz no livro inteiro é pensar na porcaria do amante italiano dela, em que ela quer ir pra um motel transar. É só isso. Então, assim, esse livro é o maior desserviço de todos, entendeu? Se você acha que alguma coisa é um desserviço para o feminismo, com certeza é esse livro aqui. E no final, além dela não resolver nada, literalmente o livro não mostra pra gente. Ela literalmente chega depois e tá tudo pronto. As outras pessoas resolveram e ela nem viu como é que foi feito. Só contaram pra ela. Inclusive, por conta desse livro aqui, eu não consigo respeitar a autora, porque assim, gente, um dos sentimentos que eu acho horríveis quando você termina um livro é você olhar pra ele e você virar e falar assim, sem experiência de escrita nenhuma, você virar e falar assim, eu acho que eu conseguiria escrever uma coisa muito melhor com facilidade. E foi justamente esse tipo de sentimento que eu tive quando eu terminei de ler. Então, assim, eu realmente odeio esse livro com todas as minhas forças. Número 6, Ansiedade. Um livro que te deixou desconfortável. E aqui, no caso, é um conto também, tá? Que, no caso, está presente no livro Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. E o conto é O Gigante no Volante. Aqui a gente vai ter uma escritora que ela acaba pegando um atalho pra poder voltar pra casa depois de uma palestra, assim, né? Que ela tava apresentando o livro dela numa livraria. E acaba acontecendo uma coisa ali que ela se vê encurralada. E pelo título, você já sabe o que encurrala ela, sabe? Então, assim, é um livro que é literalmente sobre abuso. Inclusive, se você tiver gatilho com isso, não recomendo, porque ele realmente é pesado. Eu acho que de todos os livros, assim, que eu já li, que tinha alguma cena do tipo, esse foi o que me deixou mais desconfortável, porque eu estava sentindo muito medo pela personagem. Eu comecei a sentir meu coração acelerando real por causa disso. E aí, por um tempo, eu fiquei assim, meu Deus, será que isso aqui tá sendo só muito gráfico, gratuito, só pra chocar? E não, gente. Quando você chega no final do conto e você acompanha os pensamentos da protagonista, você começa a entender muita coisa. Porque eu acho que antes desse conto eu era muito da vibe do tipo assim, mas aí é só denunciar, entendeu? Eu era muito dessa vibe. Depois que eu li esse conto, eu fiquei assim, tipo, tá, agora eu entendi o porquê que as mulheres ficam com medo de denunciar. Ainda acho que tem que ser feita a denúncia, tanto para a pessoa pagar pelo crime que ela cometeu,
quanto pra você meio que ajudar a outras mulheres não passarem por isso? Sim. Mas eu entendo todo o terror que passa na cabeça de uma mulher depois de sofrer uma violência dessa por conta desse conto. É porque pra gente que tá de fora é muito simples virar e falar denuncia. Só que quando a gente vê todas as nuances da situação, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo, que não é uma coisa tão simples assim, né? Só o medo de você ser desacreditada e também o fato das pessoas sempre te olharem sabendo daquilo já é por si só péssimo, sabe? Mas aqui ele entra muito mais a fundo nessas questões, mas foi a partir desse conto que eu comecei a entender melhor o que se passa dentro da cabeça de uma vítima. Então, assim, é um conto que eu acho super pesado, mas pra mim foi muito importante por causa disso. Ele literalmente mudou a minha forma de pensar um pouco, mas durante a situação eu fiquei extremamente desconfortável, sabe? Tem uma resenha aqui no canal onde eu falo sobre todos os contos desse livro, tá? Sem spoilers. Eu adoro os outros contos também. Posso deixar o link aqui nos cards e no box de descrição pra vocês assistirem. E nos outros eu não cheguei a ficar desconfortável, gente. Foi só esse conto aqui mesmo, porque ele é realmente muito impactante. Número 7, Inveja, um livro que você está desejando muito. E assim, quem já tá acompanhando o canal há um tempo sabe que esse ano eu comecei a fazer vídeos sobre os lançamentos mês a mês. E quando eu tô fazendo esses vídeos, gente, é óbvio que não dá pra gente falar de todos os lançamentos, tá? Então, aquilo ali são especificamente os lançamentos que me chamaram a atenção, que tem a ver com o conteúdo do canal, que eu realmente tenho interesse em comprar futuramente para ler. Então, assim, é aquela playlist inteira, tá bom? Então eu vou estar deixando essa playlist aqui nos cards e no box de descrição pra vocês. Mas de tudo aquilo ali, eu acho que o que eu tô mais, assim, querendo é o Lore Olympus 4, porque é uma continuação de uma série que eu já tô acompanhando. Inclusive aqui no canal tem resenha dos 3 primeiros volumes dessa HQ. Posso deixar aqui embaixo no box de descrição pra vocês assistirem também. Tá sem spoiler, tá? Fiquem tranquilos. Então assim, é uma coisa que eu tô querendo continuar. Tem também o livro mais sombrio, que é o novo lançamento do Stephen King. E, né, Stephen King, meu autor favorito, é óbvio que eu vou querer comprar. E também tem o Chamas Vivas. Esse livro, no caso, ele começou a ser escrito pelo mesmo autor de Elementais. Inclusive, Elementais, tem resenha aqui no canal, se tornou um dos meus livros de terror favoritos. Vou deixar o link pra resenha nos cards e no box de descrição pra vocês assistirem. Só que esse aqui ainda tem um detalhe. O autor, ele acabou falecendo antes de concluir. Então, quem concluiu foi a Tabitha King. Sim, a esposa do Stephen King. Então, eu tô muito curiosa pra ler essa história. Próxima pergunta, Ted. Um livro que te deixou sem interesse. E, gente, basicamente tem vários lançamentos que eles surgem, eles hypam, aquela coisa toda, e acaba não me surgindo interesse. E eu não vou ler só porque tá hypado ou qualquer coisa assim. Eu não sou dessas, tá? E também essa coisa de, fulano elogiou, fulano falou mal, que não sei o quê. Isso também não serve de nada pra mim, tá? Se eu tiver interesse no livro, eu vou ler da mesma forma. Mas tem alguns livros que eu estava interessada, eu peguei pra ler, eu comecei a ler, e daí surgiu o desinteresse. Porque eram histórias que eu tava achando incrivelmente chatas, sabe? Oliver Twist é uma delas, e também não vou me estender aqui. Já falei mal demais de Oliver Twist aqui no canal. Principalmente, se você ainda não tiver visto, tá lá no Piores de 2023, tá? Posso deixar o link aqui embaixo pra vocês também. Mas outros, assim, que também não curti foi Joana Dark, um que saiu aí também no ano passado. Porque eles pegam a história da Joana Dark e, assim, trabalho de pesquisa ficou com Deus. Aí tem um livro também de suspense que eu achei ele tão sem nada, que foi o Deixei Você Ir. Esse aqui começa com um acidente onde uma criança morreu atropelada. E teoricamente a gente teria que descobrir quem era o motorista, aquela coisa toda. Só que assim, é um grande nada, a história inteira, sabe? E ainda quer entrar na história dos policiais, você também não se importa com a vida deles, tá ligado? O policial mesmo é um escroto, então não dá. E o livro fica falando, pra depois chegar e dar a resposta pra gente em uma página. Então assim, é chato, sabe? Eu tava lendo assim, tipo, ai, tá bom, né? E cada um desses livros eu acabei tendo um motivo na época, né? Um eu fazia parte do projeto, o outro era assim, audiobook, então dá pra dar uma chance. Mas se não fossem esses motivos, né? Provavelmente seriam fortes candidatos a abandono de leitura. Inclusive, eu acho que qualquer livro abandonado se encaixaria nessa resposta. Porque se você abandonou um livro, significa que você não estava interessado o suficiente para poder terminar, né? Aqui no canal tem um vídeo especificamente onde eu falo sobre livros abandonados. Posso deixar aqui no box de descrição para vocês. São poucos livros, tá, gente? Porque eu também não tenho tanto hábito de abandonar livros na minha vida. Porque quando eu abandono é porque a situação tá realmente gritante. Aí vocês podem dar uma passadinha lá pra conferir. E por último, Vergonha, um livro que é um guilty pleasure. Assim, eu nunca tive vergonha de ler livros especificamente. Porque, por exemplo, muita gente vira e fala, Crepúsculo, não sei o quê. O filme é um guilty pleasure pra mim. Porque eu realmente, eu gosto daqueles filmes ali que são bem ruins, mas eu gosto deles.
Mas assim, o livro realmente eu não gostei. Eu acho que o único livro que eu tive esse sentimento de olhar pra ele e dizer assim, nossa, isso aqui, ele é ruim. Ele tem problemas. Tanto em escrita, em narrativa, apresentação das coisas. Mas me diverti. Eu acho que a única situação em que aconteceu isso foi o Toca das Raposas, que eu li recentemente. Inclusive, falei dele no vlog. Porque, assim, esse livro ele precisava de muito mais. Ele é uma grande treta, sabe? Os jogadores desse time aqui, eles estão sempre se afrontando, brigando um com o outro, mas não acontece nada efetivamente, tá? Acontece só lá no finalzinho, que deixa, assim, um gancho enorme pro segundo. E é aquela coisa, gente, gostei do livro? Gostei, eu fiquei entretida, sabe? Eu li até bem rápido, mas eu reconheço que ele é ruim. Eu acho que dizer que ele é uma bomba... acho que não, porque eu já li muita coisa pior na minha vida. Mas ele realmente, ele é ruinzinho, tá, gente? Só que assim, foi legal. E bem, gente, essa era a book tag de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação do vídeo, tá? Espero que vocês estejam aí comentando os livrinhos que se encaixam nas perguntas aqui nos comentários pra gente poder conversar. E lembrando que todos os vídeos e livros que eu citei vão estar tudo bonitinho, descrito aqui embaixo no box de descrição. E bem, eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!